A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E se você não está bem, você vai ficar muito bem com esse direcionamento que Deus vai dar para você. O vídeo de hoje é muito simples, mas que falou muito ao meu coração e me ajudou bastante a compreender mais a vontade de Deus. É um vídeo simples, mas que fala sobre as 10 razões para você ler a Bíblia. Satanás muitas vezes vai levantar razões para você não fazer a vontade de Deus. Seja para ler a Bíblia, seja para você jejuar. Ele vai questionar, será que vale esse sacrifício que você está fazendo? Será que essa pessoa vale isso tudo? Ficar sem se alimentar? Você precisa de alimento. Se outras vezes para ler a Bíblia, Satanás vai dizer, será que você não merece mais uma horinha de sono? Porque você trabalhou muito ontem, né? A palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Esse salário que você está recebendo não é só o benefício financeiro, mas é também o seu descanso. Ele vai fazer de tudo para manipular. E você precisa compreender a palavra de Deus, porque ele vai usar a palavra de Deus contra você. Ele conhece a palavra de Deus melhor do que ninguém. Então, a gente precisa, como filho de Deus, se posicionar e ler mais a palavra de Deus. E hoje, ele pode ter 1000 razões para você não ler a palavra de Deus. Mas as 10 que eu vou passar para vocês, vai superabundar sobre elas e vai derrotar qualquer investida do inimigo sobre a sua mente. A primeira razão é para saber aonde ir. Lá em Salmos 119, 133 fala o seguinte: dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Tem outro versículo da Bíblia que é muito importante, que fala assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então não adianta você não conseguirá fazer a vontade de Deus se você não conhecê-lo anteriormente. Então, para você saber para onde você deve ir, como você deve se comportar, o que você deve fazer, você precisa compreender a palavra de Deus, você precisa ter conhecimento e praticá-la, certo? Para você conseguir seguir o caminho que Deus quer e saber para onde Deus quer que você vá. O segundo ponto é para ter sabedoria. Lá em Salmos 19, 7 fala o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A palavra de Deus, ela edifica você. Ela tira uma pessoa do nada, do fundo do poço, e eleva você. Por quê? Porque é a força do Senhor. A palavra de Deus seria a parte B, mas um versículo fala assim: a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, para nós que somos salvos, a palavra de Deus é força para nós. Ela nos dá sabedoria, ela torna qualquer pessoa frágil e uma pessoa forte. Ela dá poder a você, ela lhe fortalece, ela faz você não só parar em você aquilo, mas ela faz com que você tenha anseio para levar a verdade. Porque todo livre, qualquer pessoa que foi libertado, que está liberto de qualquer cativeiro de Satanás, ele vai querer ajudar outra pessoa. Porque a palavra de Deus diz que se conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade liberta, a palavra de Deus lhe norteia, ela lhe dá sabedoria. Por isso que é importante, porque você precisa de sabedoria para saber como agir. O terceiro ponto é para encontrar libertação. Lá em João 8, 31, 32, como eu falei anteriormente, é nesse versículo que eu não falei, mas é nesse versículo agora que eu vou ler, que eu vou falar para vocês o versículo que eu citei antes. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu falei, a verdade liberta. Se você permanecer na palavra de Deus, você vai ser o discípulo de Jesus. Você vai ser reconhecido como discípulo de Jesus. E a verdade em você, a prática da verdade, vai fazer com que você seja livre. Pessoas têm medo, mas a palavra de Deus diz: não temas, porque eu estou contigo. Quando a palavra de Deus também diz que ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, gera fé no seu coração. E se você tem fé, você agrada a Deus. Porque assim, isso que agrada a Deus é você ter fé. Então, para você ser liberto, você precisa conhecer a palavra de Deus. E para distinguir, outro ponto importante, é para distinguir o bem do mal. Lá em Salmos 119, 9 fala: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus?
é muito interessante você falar de pureza, porque a pureza não consegue ganhar espaço em você se você não viver de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a santidade, sem santidade não veremos o Senhor, e a santidade é obtida através da obediência. Você precisa obedecer a palavra de Deus, porque ela vai moldar você, ela vai tirar tudo que é lixo, tudo que é sujo, tudo que é palha. E o fogo de Deus, o poder da palavra de Deus vai fazer em você uma nova pessoa, vai fazer com que você tenha uma nova conduta, vai fazer com que você se renove, vai fazer com que você distingua o bem do mal, porque a verdade é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Não existe nada ou qualquer outra coisa que possa substituir a verdade de Deus, porque Deus não mente e a sua palavra é a palavra. Então não tem como negociar. E é sim, não. Então a palavra de Deus é o sim, é a verdade para você. Lá em Salmo 19:8 fala outro ponto que eu queria falar para vocês, que para você ter alegria, você precisa disso. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Por que dão alegria ao coração? Porque muitas vezes você se sente sem direção. Você se sente sem saber o que fazer. Senhor, muitas vezes você se pega, Senhor, o que é que eu devo fazer? Senhor, essa situação, o que é que eu devo fazer? E essa alegria do Senhor no seu coração gera por você se satisfazer em fazer a vontade de Deus, em cumprir a sua palavra. Isso gera alegria no seu coração, porque consequentemente quando você pratica a verdade, ela vai se impregnar em você e você vai se alegrar quando você a praticar. Lá me perdi, só um momento. Lá em Josué, aliás, lá em Romanos 10:17, fala um ponto muito importante para vocês também, que fala para você ter mais fé. Como eu falei anteriormente, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E em Romanos 10:17 fala, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A mensagem que Deus quer para você está na palavra de Deus. Como saber a mensagem das boas novas? Como saber a vontade de Deus? Como conhecer os preceitos do Senhor? É através da palavra de Deus que gera fé no seu coração. É importante você ler a palavra de Deus, porque a própria palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a própria palavra fala que você só vai ter fé se você ler a palavra de Deus, se você conhecer a mensagem de Deus. Então você precisa ler a palavra de Deus para você ter fé no seu coração, para você venha agradar a Deus. Porque a palavra diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você precisa se agradar a Deus, você precisa ter fé em Deus, para que tudo aquilo que você anseia, segundo a vontade de Deus, venha acontecer e você, consequentemente, venha ser bem sucedido. Lá em Josué 1:8 fala outro ponto, que era para obter êxito. Para obter êxito é um ponto indispensável, porque muitas pessoas pensam, como eu posso ser útil, como eu posso ser bem sucedido, e é simples, mas esse bem sucedido não quer dizer apenas em status, quer dizer espiritualmente também. Em Josué 1:8 fala, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Você precisa ler a palavra de Deus para você ser bem sucedido. Por quê? Porque você lendo a palavra de Deus e meditando nela, você vai reconhecer, você vai discernir a vontade de Deus, vai praticar, e consequentemente quando você cumpre os princípios de Deus, consequentemente aquilo que vem depois é o seu galardão. Deus trabalha através dos princípios. Eu falei para vocês anteriormente que assim, em João 8:31-32, que foi para encontrar libertação.
E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Seria João 8,32. Mas o 8,31 fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí vem, se você fizer isso, aí vem, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa praticar a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, certo? Você precisa cumprir os princípios para você ser bem sucedido. E esse princípio aqui é você não deixar de meditar na palavra de Deus e ler as Santas Escrituras, as Sagradas Escrituras, certo? E outro ponto era para obedecer a Deus. Como eu falei anteriormente, a pureza vem através da obediência, vem através de um relacionamento com o Senhor. Quando você se relaciona com Ele, você começa a ter prazer em praticar a palavra de Deus e se purificar. E para obedecer a Deus, lá em Salmos 119, 33, 35, fala: ensina-me, Senhor. Eu achei bastante interessante esse salmo, porque ele não é apenas um direcionamento. Consequentemente, ele é um direcionamento, mas ele é uma oração. Ele é um pedido de socorro. Porque nós somos falhos e a gente precisa pedir a Deus que venha nos ajudar a ser aquele que Ele anseia que sejamos. Porque sem santidade não veremos o Senhor. E Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Então nós temos que pedir a Deus. E o salmista fala: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a lei obedecerei, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Nós devemos pedir a Deus. Esse direcionamento da obediência a Deus é importante, porque sem obedecer a Deus você não consegue destravar a sua vida. Porque muitas vezes a pessoa está envolvida pelos seus pecados, envolvida por tudo aquilo que Satanás construiu na vida dela há anos, mas todo cativeiro pode ser quebrado se você conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma chave. Como eu falei num vídeo anterior que falava sobre a timidez, é como se você andasse num caminho reto, a palavra de Deus fosse uma chave e à sua frente tivesse várias portas. E a cada passo que você desse e usasse a chave que Deus lhe deu, a porta se abriria. E se você usasse na próxima porta a nova chave e revelação que Deus te deu, essa porta se abriria. E essa nova revelação só vem através do conhecimento da palavra de Deus, da busca por conhecer a palavra de Deus. Novas revelações só conhece pela sua busca. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você precisa buscar a Deus de todo o coração para que Ele venha se revelar a você e trazer novas revelações para você. E o último ponto e 10º ponto, não menos importante, mas que muitas pessoas anseiam, é para viver em paz. Lá em Salmo 119, 165 fala: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Por quê? A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graças, apresentei ao Senhor as vossas petições, e a paz que excede todo entendimento guardará sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Essa paz que você sente, os que amam a tua palavra. Na palavra de Deus diz que quando você ama a Deus, você pratica a sua palavra. Porque Jesus disse: aqueles que têm os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Então, quando você ama a lei do Senhor, você desfruta de paz. Por quê? Porque ao praticar a palavra de Deus, você sabe que quando você cumpre o princípio, o resto está nas mãos do Senhor. E a paz vem porque a gente sabe que Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E se a gente cumpre aquilo que Ele manda a gente fazer, a paz vem porque a gente sabe que está nas mãos dEle. E que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso que a paz vem. E nada há que os faça tropeçar. Por quê? Ao praticar a palavra de Deus, ao desfrutar dessa paz, não nos fazemos tropeçar. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus em nós e porque nós já a praticamos. E nada pode nos fazer tropeçar porque nós andamos em retidão, olhando para Jesus e olhando para os seus mandamentos e os cumprindo, certo? Pessoal, esses foram os pontos que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. São pensamentos, são palavras que Deus falou no meu coração. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários, tá? Para que eu possa responder, se vocês não pegaram alguma coisa. Para você que gostou do vídeo, avalie o vídeo clicando em gostei,
tá bom? Para você ainda que não é inscrito, se inscreve no canal para ficar por dentro das novas atualizações. Comenta para interagir, YouTube te notificar das próximas atualizações, tudo bem? Eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e fique na paz.